Engordar deixou de ser uma preocupação dos adultos. As crianças e adolescentes estão cada vez mais acima do peso. A vida corrida dos pais, os brinquedos eletrônicos e as guloseimas fazem com que a criança engorde e doenças que antes eram consideradas de adultos comecem a aparecer. Por conta do excesso de peso, as crianças têm uma maior tendência de desenvolverem diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, e é muito importante que seja combatido e que seja feita uma reeducação alimentar. Segundo a nutricionista Aline Lamarco, muitos pais ainda não sabem como lidar com essa situação e nem como proceder depois que o quadro de obesidade é diagnosticado. É muito importante procurar, antes de tudo, um nutricionista e muitas vezes um acompanhamento médico para saber como vão os índices de colesterol, triglicérides, pressão, que normalmente, muitas vezes estão alterados também. As principais informações do dia você tem agora com César Fofá no Direto da Redação. Feliz 2012, Fofá! Olá, Robson, obrigado também para você. Um 2012 excepcional, excelente para você, para a equipe, para todos os nossos telespectadores. E vamos agora aos destaques de hoje, os comentários dos fatos que marcaram o dia de hoje para o TJ Alfa. O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, afirmou que a prioridade da administração municipal para este ano de 2012 será o início da construção do novo acesso de Alphaville à rodovia Castelo Branco. Furlan disse que as obras irão ocorrer em 3 etapas, sendo que, devido ao grande porte das intervenções, somente a segunda parte deve demorar cerca de 2 anos e meio para ser executada, para a gente ter uma ideia de toda a problemática que vai ser. A saída para a Marginal da Castelo, no sentido interior, será inclusa na primeira fase do projeto. Já a segunda etapa prevê a construção de um viaduto sobre a rodovia, ligando a região do Tamboré à pista oposta da rodovia, na Marginal, sentido capital. E a última fase será a execução de um viaduto sobre a Alameda Araguaia, fazendo uma modificação completa no traçado viário de toda a Avenida Tucunaré, até a altura do Mackenzie. A primeira etapa do projeto, que exigirá investimentos de cerca de 60 milhões de reais, já começa no próximo mês de fevereiro. Está aí um grande projeto para a gente, que é morador aqui da região de Alphaville e Tamboré, para quem trabalha aqui também, é de suma importância esse novo acesso que vai fazer com que haja a terceira opção para a gente entrar e sair de Alphaville. A primeira entrada principal, a de Tamboré, e agora essa que fica mais ou menos no meio entre a entrada principal da Rio Negro e também da região do Shopping Tamboré. Fica assim uma obra de grande vulto, 60 milhões de reais sendo investido nos próximos anos para tentar desafogar o trânsito da região, que é bastante forte. O prefeito de Santana de Parnaíba, Silvinho Piccioli, disse que manterá o mesmo ritmo de trabalho este ano de 2012. Em reunião com os moradores e empresários da região, eu inclusive estive lá, o prefeito elencou alguns projetos que estão em estudos e deverão ser colocados em prática ao longo deste ano. Um deles prevê a recuperação da pavimentação asfáltica da Avenida Iogiro Takaoka, que foi bastante danificada com as obras da Congás. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. As prefeituras têm que ficar muito atentas com esses prestadores de serviços públicos, Sabesp, Congás, que realmente fazem uma buraqueira danada, deixam um asfalto em péssima qualidade. Esse sempre foi o padrão que eles transformaram São Paulo na cidade, uma das maiores cidades da América Latina e uma das que tem a maior quantidade de buracos, não é? Portanto, aí as prefeituras devem ficar muito atentas com esse fornecimento de obras aí das Congáses e também das Sabesps da vida, não é? Bom, outra prioridade para a Prefeitura de Santana de Parnaíba será a implantação da unidade do Corpo de Bombeiros para atingir toda a região de Santana de Parnaíba. Hoje, muitas vezes, tem a necessidade de deslocamento de bombeiros de Osasco, outros de Barueri e até, às vezes, de Cajamar para atender ocorrências na cidade de Santana de Parnaíba. Para aí, o prefeito disse que já apresentou algumas áreas para o comandante do 18º Agrupamento de Bombeiros para que sejam avaliadas. Assim que o local for definido, a prefeitura vai construir um galpão e o 18º Grupamento de Bombeiros entrará com as viaturas e os homens necessários. Silvinho também disse que depende de uma definição da Justiça
para dar continuidade ao projeto de instalação de câmeras de monitoramento em Alphaville e Tamboré. Se até março não tiver essa definição, a Prefeitura irá assumir o projeto em ampliar o monitoramento nos bairros, que é um fator de segurança muito importante para toda a região. E por falar em região, a política vai entrar no centro dos grandes debates do ano de 2012. Como vocês sabem, mais próximo do final do ano, a gente vai ter a eleição para vereadores e também para prefeito de cada uma dessas cidades nossas aqui, Barueri, Santana de Parnaíba, Jandira, enfim, toda a região vai estar dentro do processo eleitoral. E o vereador parnaibano Elvis César foi acusado por compra de votos em troca de brinquedos em último dezembro. Brinquedos de Natal que foram distribuídos nos bairros do Jardim Isaura e Engenho. Isso porque o critério para que os pais se cadastrassem seus filhos na lista de entrega de presentes era a apresentação obrigatória do título eleitoral, comprovando que o adulto teria domicílio eleitoral na cidade, no município, né? Com isso, a doação de mais de 3 mil brinquedos poderá ser caracterizada como crime eleitoral. E Elvis negou essas denúncias. O vereador disse que a festa nunca teve, na realidade, qualquer viés político, porque essa seria a 16ª edição dessa atividade dele. Já o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Regis Salles, vê irregularidade sim. Ele disse que pretende consultar o departamento jurídico da Câmara para ver se o caso se enquadra em quebra de decoro parlamentar, o que pode motivar a abertura de um processo de cassação do vereador Elvis César. De qualquer forma, a população, apesar aí de muitas cidades ainda se utilizarem desse sistema de entrega de brindes, prêmios, sorteios, etc., a grande maioria da população não se envolve mais com esse tipo de coisa, ou seja, tem um discernimento muito grande a questão eleitoral dessas questões que antigamente era chamado de o voto dentadura, porque o Brasil era realmente tinha um grande problema, que era um problema bucal, e os políticos se utilizavam desse problema de falta de dente de grande parte da população para que entregasse a dentadura em troca de voto. E, obviamente, o Brasil mudou, está mudando e vai mudar muito mais. O expediente aí de entrega, ou toma lá da cá, tem que acabar e irá acabar, sem dúvida nenhuma. Eu sou César Fofá, direto da redação da Folha de Alphaville para o TJ Alfa. Obrigado, Fofá. Participe do TJ Alfa através do telefone 4152-9642 ou pelo e-mail jornalismo@tvalphaville.com.br. E o canal comunitário da TV Alphaville está em HD, no canal 222. Você pode assistir o TJ Alfa e toda a programação que você está acostumado em alta definição. O TJ Alfa fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.